uma, que nada explica, outra, que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão, uma, que é a sanção do egoísmo, outra, que oferece base à justiça, à caridade e ao amor aos semelhantes. A primeira não mostra a cena no presente e aniquila toda esperança, a segunda consola e torna evidente o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, e dentre elas as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se acabará para ele? Que, amanhã, talvez, ele não passe de velha máquina desmantelada e atirada fora. Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que os outros possuem. Não há mais que um passo. Que é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento é compatível com a crença de que tudo se acabe com a vida. Com semelhante crença, uma única máxima é racional, cada um por si. As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não passam de palavras vãs. Ó! Vós que proclamais semelhantes doutrinas não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas porque estou falando de responsabilidade? Para quem duvida de tudo, tal coisa não existe, pois ele só rende homenagem à matéria. 4. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade e, pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar quanto melhor a condição do homem, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se uma aplicação parcial e incompleta dessa lei já produz tanto bem, o que não conseguirá o homem quando fizer dela a base de todas as suas instituições sociais? Isso é possível. Sim, porque se ele já deu 10 passos, pode dar 20, e assim por diante. Pode-se, pois, julgar o futuro com base no passado. Já vemos que as antipatias entre os povos se extinguem pouco a pouco. Diminuem as barreiras que os separavam diante da civilização, eles se estendem as mãos de um extremo a outro do mundo, a mais justiça presidindo a elaboração das leis internacionais, as guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade, estabelece-se a uniformidade nas relações sociais, apagam-se as distinções de raças e de castas e os homens que professam crenças diferentes fazem calar os preconceitos sectários, para se confundirem na adoração de um único Deus. Referimos-nos aos povos que marcham à frente da civilização. 789 e 793. Mesmo considerando todos esses aspectos, ainda estamos longe da perfeição. E inúmeras são as ruínas antigas que ainda devemos abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Mas poderão essas ruínas prevalecer contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é, ao mesmo tempo, uma lei da natureza? Se a geração atual é mais adiantada do que a anterior, por que a que nos sucederá não seria mais adiantada do que a nossa? Ela o será pela força das coisas. Primeiro, porque, com as gerações que passam, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos.
Em segundo lugar, porque o homem, desejando o progresso, estuda os obstáculos e se empenha em removê-los. Visto que o movimento progressivo é incontestável, não há razão para duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Ora, ele só busca o progresso para aumentar a soma da sua felicidade, sem que o progresso não teria qualquer objetivo. De que lhe adiantaria esse progresso, se não servisse para melhorar a sua posição? Quando, porém, o homem conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, dar-se-á conta de que sua felicidade não está completa, reconhecerá que essa felicidade é impossível sem segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral ele pode encontrar. Então, por força das circunstâncias, ele próprio dirigirá o progresso nessa direção, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam, por isso mesmo, a sua força, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Se, pois, o Espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos principalmente nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços de seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo, de que procuram cobri-lo, longe de lhe deter o impulso, parece ter-lhe dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que tantas vezes os espíritos nos têm dito: não vos inquieteis com a oposição, tudo o que fizerem contra vós se tornará a vosso favor e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam, sua causa está na satisfação que proporcionam a todos os que as aprofundam e nelas veem algo mais do que fútil passatempo. Ora, como o homem, acima de tudo, deseja a própria felicidade, não é de admirar que cada um se apegue a uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, provocada pela singularidade que os fenômenos produzem. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou, pois dura pouco tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto aguarda que sua influência se estenda sobre as massas, ele já torna felizes os que o compreendem. Mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno material, dizem, fora desses fenômenos, há a filosofia, que me explico que nenhuma outra me havia explicado, nela encontro, tão somente pelo raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança, confiança e me livra do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Todos vós que atacais o Espiritismo quereis o meio mais eficaz de combatê-lo. Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isto não existe, pois é muito fácil negar. Provai,
não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não for, dizei o que seria em seu lugar. Provai, finalmente, que as consequências do espiritismo não tornam melhores os homens e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. É forte, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrestre e também porque, no quadro que apresenta do futuro, nada que a razão mais exigente possa recusar. Vós, cuja doutrina consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que o homem vacile entre essas duas doutrinas? 6. Seria formar ideia muito falsa do espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhe a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo mundo. Não exige crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, o espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem interpor a liberdade das manifestações poderiam abafá-las. Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, isolando-se esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente para os seus adversários, elas estão à disposição de todos e a elas recorrem desde o menor até o maior, desde o palácio até a choupana. Pode-se proibir o seu exercício público, sabe-se, porém, perfeitamente que não é em público que elas melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, como qualquer pessoa pode ser médium, quem poderá impedir que uma família, no seu lar, um indivíduo, no silêncio de seu gabinete, e o prisioneiro, na sua cela, entrem em comunicação com os espíritos, não obstante os que os vigiam e mesmo na presença deles? Se as proibirem num país, conseguirão impedir que ocorram num país vizinho, no mundo inteiro, visto que em todos os continentes não há lugar onde não existam médiuns. Para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso que se prendesse a metade do gênero humano. Mesmo que conseguissem, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte eles já estariam reproduzidos, porque sua fonte é inatacável e porque ninguém pode encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no espiritismo, os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a segunda vista, as visões,
todos os gêneros de manifestações, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, não passam de espíritos maus e, salvo a crença de que os primeiros foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros, não há entre eles mais do que simples diferença de nomenclatura. Que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica, em termos apropriados, o que só era dito em linguagem alegórica, suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado, para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos e mesmo com perseguições? Se a proscreverem de um lado, renascerá em outros locais, no próprio terreno em que a tenham banido, porque está na natureza e não é permitido ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Além disso, que interesse haveria em se impedir a propagação das ideias espíritas? É verdade que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam as massas. O espiritismo, portanto, terá as massas do seu lado e por adversários sérios apenas os que têm interesse na manutenção desses abusos. Pela influência que exercem, as ideias espíritas são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos decretos da providência. 7. O espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que delas decorrem e a aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou melhor, 3 graus de adeptos. Primeira, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental. Segunda, os que compreendem as suas consequências morais. Terceira, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Seja qual for o ponto de vista, científico ou moral, sob o qual considera esses estranhos fenômenos, todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Modificação que só pode operar-se no sentido do bem, o que também é fácil de compreender. Quanto aos adversários, igualmente podemos classificá-los em 3 categorias. Primeira, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos os que nada admitem fora do que possa ser testemunhado pelos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos, se vissem as coisas muito claramente, temerosos de serem forçados a admitir que não têm razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia, não existe, eis tudo. São os incrédulos de opinião formada. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignaram dar aos fatos a mínima atenção, nem sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso muito mais do que meia hora para se darem conta de toda uma ciência. Segunda, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para estes, o espiritismo existe, mas temem as suas consequências. Atacam-no como a um inimigo. Terceira, a dos que acham na moral espírita uma censura severa demais aos seus atos ou às suas tendências. Tomado a sério, o espiritismo os embaraçaria, não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção, os segundos, pela ambição, os terceiros, pelo egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição,
por não terem nenhuma solidez, deverão desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que se apoiassem em patentes provas contrárias, demonstrando estudo consciencioso e laborioso da questão. Como todos os adversários só lhe opõem a negação, nenhum deles apresenta demonstração séria e irrefutável. Seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente por efeito das ideias espíritas. A ação que elas exercem não é certamente a mesma, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. Seja, porém, qual for o resultado dessa ação, por menor que seja, representa sempre uma melhora, ainda que fosse somente o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isso decorre da simples observação dos fatos, mas, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa além de fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são diferentes. O primeiro efeito, e o mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso naquele que, mesmo não sendo materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, pois o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza do estado que lhe sobrevirá. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O espiritismo dá ver as coisas de tão alto, faz a vida terrena perder 3/4 partes de sua importância, que o homem não se aflige tanto com as tribulações que acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí, também, o banimento da ideia de abreviar os dias da existência, pois a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro, que depende de nós tornar venturoso, e a possibilidade de estabelecermos relações com seres que nos são caros oferecem ao espírita suprema consolação. Seu horizonte se alarga ao infinito, graças ao espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é possível sondar. O terceiro efeito do espiritismo é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Cumpre, porém, ressaltar que o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de extirpar. Muitas pessoas fazem sacrifícios com prazer, contanto que nada custem e de nada se privem. O dinheiro ainda exerce, para a maioria dos homens, uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando se trata de si. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal do mais eminente progresso. 8. Os espíritos, perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo. Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Esse raciocínio se assemelha singularmente ao do califa Omar, referindo-se à biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva e também deve ser queimada. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo. Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era inútil. Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita, por que é tão pouco praticada a moral do Cristo? E por que, justamente, os que lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E,
com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque Deus, que o enviou para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para lembrá-la novamente com maior precisão, quando os homens a esquecem para sacrificar tudo ao orgulho e à cobiça. Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e lhe traçar caminhos? Quem nos diz, como afirmam os Espíritos, que não estão chegados os tempos preditos e que não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas, ou falsamente interpretadas, devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar o seu adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo. Não é um único homem, um profeta, quem nos vem instruir, pois a luz se derrama por toda parte, é todo um mundo novo que se desdobra aos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que nem mesmo suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhares de mundos cuja existência igualmente não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, a nossa revelia, toma parte em tudo o que fazemos. Mais algum tempo ainda a existência desse mundo, que nos espera, se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço. De nada valerá, então, nos terem eles revelado todo o mundo e nos terem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo. É verdade que essas descobertas, se é que lhes podemos dar esse nome, não deixam de contrariar certas ideias estabelecidas. Mas não é igualmente certo que todas as grandes descobertas científicas também modificaram, e até mesmo subverteram, muitas das ideias que mais predominavam. E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência. O mesmo acontecerá em relação ao Espiritismo, que, em breve, gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos esperam, de acordo com os nossos méritos e, assim, encaminhar para o espiritualismo aqueles que no homem só viam matéria, uma máquina organizada. Estávamos cobertos de razão quando dissemos que o espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Tivesse produzido este único resultado e a ordem social já lhe deveria muita gratidão. Ele, porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. É que para esses o futuro deixou de ser coisa vaga. Já não é simples esperança, mas uma verdade que se compreende e explica, quando se vê e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a refletir e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se emendar. 9. Os adversários do Espiritismo não deixaram de armar-se contra ele de algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Todavia, 3/4 partes desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar espíritos bons ao homem, doutrina absurda, porque a desmentida pelos fatos, ímpia, porque a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Ao se perguntar aos espíritos, enquanto não se faz a unidade, em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo?
Eis a resposta que nos deram. A mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O diamante sem jace é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. Não vos esqueçais de que, entre os espíritos, há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que se utilizam, julgai-os pelo conjunto do que vos dizem, vede se há encadeamento lógico nas suas ideias e se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras são sempre marcadas pelo cunho de sabedoria que denota verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Precisais das lições da experiência para exercerdes vosso juízo e para fazer-vos avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo. Notar que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e haverão de unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Logo, quaisquer que sejam o modo de progresso, ou as condições normais de existência que se suponham para a vida futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se é certo que entre os adeptos do espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, por outro lado, estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Portanto, existe unidade, à exceção daqueles, em número muito reduzido, que ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou a causas puramente físicas, contrariando o axioma segundo o qual todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ainda um reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência, porém não deve haver seitas rivais umas das outras. Só poderia existir antagonismo entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer mal ao seu próximo, nem lhe desejar mal, sem distinção de opiniões. Se uma dessas escolas estiver errada, cedo ou tarde a luz brilhará para ela, caso a procure de boa fé e sem prevenção. Enquanto isso não acontece, há um laço comum que deve uni-las num mesmo pensamento. Todas têm uma única meta, pouco importando o caminho, contanto que conduza a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral e só estaria em caminho falso aquela que lançasse anátema sobre outra, porque, evidentemente, estará agindo sob a influência de espíritos maus. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de uma fonte pura. E, para encerrar este assunto, meditemos sobre os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Durante muito tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas, por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si dividiram o mundo? Julgai-os pelas suas obras e pelos seus princípios. Nunca os espíritos bons instigaram o mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência, nunca estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons,
humanitários e benevolentes para com todos. Esses são os prediletos dos espíritos bons e os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que este lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Fim.